Esse aqui é o João Cândido, que foi o líder da revolta da Chibata, que iniciou em 22 de novembro de 1910, aqui, ó, na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. João Cândido, revoltado com os castigos corporais que os marinheiros recebiam na época, mesmo a escravidão já tendo sido abolida 20 anos antes, os marinheiros, quando eram punidos, eles eram punidos com castigos físicos, ou seja, chibatadas. Eles eram amarrados na frente da tropa e eram chicoteados. Então o João, que ele nunca tinha sido chicoteado, ele se revoltou contra isso, né? E houve uma organização, não foi do nada que o movimento ocorreu. Se organizaram, tomaram os navios importantíssimos que o Brasil tinha adquirido na época, e o João Cândido era um que fazia parte dessa comitiva que foi até a Inglaterra trazer para o Brasil esses navios. Era o Encouraçado Bahia, Encouraçado Minas Gerais, o Deodoro e um quarto que eu não me lembro o nome. Mas ele, a bordo do São Paulo, apontou lá para o Palácio do Catete, Palácio da República, lembrando que na época o Rio de Janeiro era a sede do governo e o presidente da República ficava lá no Palácio da República, né, o Palácio do Catete. Então ele apontou os canhões para lá e ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso esses castigos não tivessem fim. E depois de 4 a 5 dias, o governo cedeu e, gente, isso aí tomou grandes proporções. Jornais americanos publicaram sobre o assunto, dizendo inclusive que estavam surpresos com as manobras realizadas nos navios que estavam sendo feitas por ele, né? E assim, tomou grandes proporções, porque vocês imaginam, um navio apontado para a sede do governo ameaçando bombardear a capital do país, né? Então foi o evento. Aí dali, dos 4 a 5 dias, eu não me recordo bem, o governo concedeu a ele o perdão e deixou ele livre, né? Só que a gente sabe que no fundo vão nutrir naquela raiva, enquanto o assunto está fresco, né? Ficam quietos. Depois ocorreu uma outra revolta aqui na Ilha das Cobras, aqui atrás, ó, que não tinha nada a ver com a revolta da Chibata. Mas como eles não tinham esquecido o assunto do João Cândido, colocaram ele nessa leva desses revoltosos que não tinham nada a ver com a revolta da Chibata e colocaram ele preso lá na Ilha das Cobras. Colocou ele com mais 16 pessoas, dessas 16 pessoas, 15 pessoas foram mortas, né, porque foi um assassinato. Eles jogaram água com cal por baixo da porta, que era uma solitária, era um lugar, um cubículo que cabiam pouquíssimas pessoas, mas tinham 17. Dessas 17, 15 pessoas morreram, mas o João Cândido sobreviveu. Depois disso, colocaram ele num manicômio, querendo dizer que ele era louco, só que não conseguiram. O hospital liberou ele, dizendo que ele não tinha problema nenhum, então a Marinha prendeu ele lá na Ilha das Cobras por mais 2 anos. Ele sofreu outras tentativas de assassinato nesse período, mas ninguém conseguiu acabar com ele. Ele trabalhou até o fim da vida aqui na Praça 15, ó, essa é a Praça 15, trabalhou até o fim da vida aqui vendendo peixe. Acordava de madrugada, depois foi morar lá em São João de Meriti, acordava de madrugada e vinha vender o peixe dele aqui na Praça 15. E toda vez que ele conseguia um trabalho, alguma coisa envolvendo questões de barcos, a Marinha dava um jeito de contactar as pessoas que contratavam ele para demitirem ele. Então ele sofreu essa perseguição até o fim da vida. Ele morreu aqui no Rio de Janeiro. Ele era gaúcho, tá, gente? Ele nasceu na cidade de Encruzilhada, lá no Rio Grande do Sul. E ele morreu aqui no Rio de Janeiro, onde ele viveu a maior parte da vida dele, com 89 anos. O Museu da Imagem e do Som, que também fica aqui bem pertinho da Praça 15, eles gravaram uma entrevista com o João Cândido, acho que 1 ano antes dele morrer, ou no mesmo ano que ele faleceu. Combater os maus tratos e as más alimentações da Marinha. E acabar definitivamente com a chibata na Marinha. O caso era esse. Então ele narra toda essa história que eu estou contando para vocês, com riquezas de detalhes, obviamente. Hoje, novembro de 2021, o Brasil está lutando para declarar ele, colocar ele no livro dos heróis nacionais. E no início do mês agora a Marinha tentou impedir que isso acontecesse. O João Cândido é um herói que acabou com os castigos corporais que eram empregados na Marinha Brasileira em 1910. Esse cara aqui é o cara. Faz muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão no mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conheci